Imagina uma máquina tão poderosa, tão descomunal, que as leis não souberam como classificá-la. Não porque fosse perigosa, mas simplesmente porque não se encaixava em nenhuma norma existente. Tratores que deixavam rachaduras no asfalto a cada passo. Máquinas que ativavam alarmes sísmicos em vilarejos rurais. Engenhocas tão avançadas, ou tão selvagens, que todo o sistema, estradas, seguros, regulamentações, decidiu ignorá-las ou tornar sua existência um inferno. Esses não são simples tratores. São anomalias. Bestas mecânicas que nunca foram oficialmente proibidas, mas que também nunca foram bem-vindas. De protótipos únicos a monstros que, ainda hoje, exigem rotas especiais para se moverem alguns poucos quilômetros, está a história dos 10 tratores que deveriam ser ilegais. Não porque quebraram a lei, mas porque forçaram o mundo a mudar as regras só para conseguir contê-los. E acredite, não há retorno depois de ver do que esses colossos foram capazes. Número 1. Big Roy 1080. O colosso que não conseguia virar. Quando você vê o Big Roy pela primeira vez, não pensa em agricultura. Pensa em uma locomotiva. Ou em um experimento militar fora de controle. Projetado pela Versatile nos anos 70, esse trator não foi criado para ser vendido. Foi criado para mostrar até onde a engenharia poderia ir se ninguém dissesse pare. E conseguiram. Em partes. Com um motor diesel Cummins de 19 litros e 600 cavalos de potência, o Big Roy era pura força. Mas com um pequeno problema, não conseguia fazer uma curva sem invadir 3 campos vizinhos. Não tinha direção articulada. Não tinha pivos. Apenas uma estrutura fixa de mais de 9 metros de comprimento com 8 rodas gigantes. Movê-lo era como tentar manobrar um arranha-céu com um volante. Em terrenos retos e abertos, ele era imponente. Mas em campos com curvas, ou simplesmente com limites, era um elefante numa loja de porcelana. Na verdade, distribuía melhor a pressão do que muitos de seus rivais. Mas isso não adiantava quando seu raio de giro exigia meia província. Apenas uma unidade foi construída. Não porque tenha fracassado, mas porque ninguém em sã consciência queria um. Não havia peças. Não havia mecânicos certificados. E nenhum celeiro podia abrigá-lo. A empresa o exibiu como ícone em feiras. Mas até eles sabiam que o Big Roy era mais espetáculo do que solução. Hoje vive como escultura mecânica em um museu em Manitoba. Polido, restaurado, imóvel. Demasiado imponente para desaparecer, mas demasiado desajeitado para funcionar. O Big Roy nunca foi legal, mas foi derrotado por uma lei mais forte do que qualquer decreto, a lei da lógica. Número 2. Ford 1156. O trator que destruiu a estrada. Não era o mais rápido, nem o mais avançado. Mas o Ford 1156 tinha algo que os outros não tinham, um desprezo absoluto pela infraestrutura. Quando foi lançado em 1983, o 1156 parecia a culminação da era da força bruta. Motor diesel turboalimentado Cummins NTC 230. 210 cavalos de potência. Transmissão de 18 marchas. E um corpo que, com lastro completo, ultrapassava as 10.400 libras. Um colosso de aço que fazia a terra tremer, e não é força de expressão. No campo, era uma besta confiável. Mas fora dele, as coisas quebravam. Literalmente. Estradas rurais com rachaduras misteriosas. Galpões que colapsavam sem explicação. Pontes que começaram a falhar antes do previsto. Até que engenheiros viários do meio-oeste do Canadá chegaram a uma conclusão desconfortável. O Ford 1156 estava destruindo lentamente as rotas públicas. Não tinha suspensão. Distribuía seu peso como se o asfalto fosse eterno. E cada vez que um deles saía do campo rumo à cidade, deixava cicatrizes. A lei não o proibiu, mas o mundo ao redor começou a lhe fechar as portas. As seguradoras começaram a excluí-lo de suas apólices. Os municípios criaram novas normas exigindo permissões especiais para tratores com mais de 10 toneladas. E os distribuidores sussurravam: não o tire do campo, se quiser evitar problemas. Apesar de tudo, o 1156 ganhou o respeito de muitos agricultores. Era simples, robusto e capaz de arrastar qualquer coisa sem reclamar. Mas o mundo mudou. A agricultura se tornou mais precisa. As peças ficaram escassas.
E o risco legal o transformou num gigante obsoleto. Número 3. Big Bud 450, o trator que não tinha onde estar. Muitos se lembram do Big Bud 747, o monstro de 1.100 cavalos. Mas seu irmão menor, o Big Bud 450, foi quem realmente colocou o sistema em xeque. Fabricado pela Home Plow Company nos anos 90, esse trator não era um protótipo nem uma peça única. Era real. Foi vendido em pequenas quantidades. E esse foi parte do problema. Com o motor Caterpillar V8 turbo diesel, o Big Bud 450 podia atingir até 470 cavalos de potência. Pesava mais de 18.000 kg com lastro. E foi projetado para arrastar implementos massivos em fazendas abertas do norte dos Estados Unidos. Até aí, tudo certo. Mas fora do campo, era um desajustado legal. E então veio o caos regulatório. As seguradoras começaram a se recusar a cobri-lo. Em Nebraska e Colorado, proprietários relataram que só podiam segurar o trator se assinassem um termo de compromisso de nunca circular por vias públicas. As estradas rurais não o suportavam. Os sistemas de drenagem colapsavam. As bases de cascalho, as canaletas, afundavam sob seu peso. E embora seu motor fosse confiável, gerava mais calor do que o chassi podia dissipar. Em terrenos secos, provocava vibrações tão intensas que aumentava o risco de erosão do solo. A solução foi triste, mas inevitável. Alguns proprietários modificaram os eixos, outros trocaram os pneus. E a maioria os deixou como peças de exposição. Hoje, restam poucos. Os que ainda existem estão em museus ou coleções privadas. São rebocados, não conduzidos. O Big Bud 450 não foi proibido. Mas o sistema lhe fechou as portas sem precisar dizer isso em voz alta. Não era um trator fora de controle. Era um trator sem lugar. Número 4. Case Quadtrac 620, o trator que estremeceu cidades. Alguns tratores são projetados para ir mais longe. O Quadtrac 620 foi projetado para ir além de tudo. Com mais de 670 cavalos de potência e um sistema de 4 esteiras independentes, esse gigante não apenas deslizava pelo campo, ele o conquistava. Cada esteira era suspensa, articulada, e mantinha contato constante com o solo. O resultado? Tração perfeita, compactação mínima, domínio absoluto. Mas então ele saiu do campo. E aí começou o caos. Com mais de 27.000 kg quando totalmente carregado, o 620 esmagava estradas de cascalho só com uma leve aceleração. E não era só isso. Sua transmissão gerava uma vibração de baixa frequência tão intensa que moradores de zonas rurais relataram que parecia uma escavadeira militar cruzando o quintal. Sensores de casas tremiam. Janelas vibravam. E o barulho ultrapassava o limite do bom senso, mesmo estando tecnicamente dentro dos decibéis permitidos. Diversos municípios nos Estados Unidos e no Canadá começaram a reagir. Alguns impuseram toques de recolher para trânsito noturno. Outros revisaram os permissos para cruzar pontes. E mais de um reclassificou esse trator como transporte industrial restrito. Não era ilegal, mas era um problema grande demais para ser ignorado. O Quadtrac 620 não quebrou a lei. Fez com que a lei fosse reescrita ao seu redor. Número 5. John Deere 8850. O motor que superou o trator. A John Deere não comete erros. Ou talvez sim. O 8850 foi apresentado como carro-chefe dos anos 80. Verde, robusto, com tração nas 4 rodas e toda a engenharia clássica da marca. Mas escondia um coração que arruinou tudo. Um motor V8 de fabricação própria, totalmente desalinhado com a realidade agrícola. Não era um Cummins, nem um Detroit. Era um V8 John Deere de 955 polegadas cúbicas, naturalmente aspirado, sem turbo, instalado em um trator com mais de 14.500 kg. Uma besta, com pés de barro. O problema não era a potência. 370 cavalos era impressionante para a época. O problema era a forma como essa potência se desgastava por dentro. Esse motor foi projetado para plataformas de irrigação e geradores estáticos, não para aguentar cargas dinâmicas no campo durante vários dias seguidos. E quando quebrava, o pesadelo começava.
A marca tentou corrigir, redesenhos, melhorias no sistema de resfriamento. Mas já era tarde demais. E como se não bastasse, o 8850 era extremamente barulhento, com uma vibração desequilibrada típica de motores V8 sem turbo. Em certas comunidades rurais dos Estados Unidos, chegou a ser classificado como barulhento demais para zonas residenciais, mesmo não sendo autorizado para rodar em estradas. Hoje, restam pouquíssimos em operação. Os que ainda funcionam fazem com motores substituídos, Cummins, Cat, qualquer coisa, menos o V8 original. E embora tenha feito parte do legado da John Deere, a marca omitiu discretamente de sua linha evolutiva. O John Deere 8850 não foi legal, mas foi um alerta claro. Potência sem equilíbrio não é engenharia, é uma bomba relógio. Número 6. Claas Cherion 5000 Você, o trator que precisou de seu próprio manual de leis. Alguns tratores são grandes, outros, potentes. Mas o Cherion 5000 Você era algo mais raro, inteligente demais para o sistema. Com mais de 500 cavalos de potência, o motor Mercedes-Benz V8, transmissão contínua e direção nas 4 rodas, era uma obra-prima alemã de precisão. Mas nada disso foi o que o tornou problemático. Foi a sua cabine giratória de 180 graus. Um operador podia dirigir para frente, apertar um botão, e agora a frente era o outro lado? Exatamente. E isso deixou os reguladores olhando para os mapas legais, sem saber para onde apontar. Em vários países europeus, as leis exigiam que luzes, espelhos e sinalização estivessem sempre em uma direção fixa. E o que acontece se o trator não tem uma direção fixa? A resposta foi o caos legal. No Reino Unido e na Suécia, permissões de tráfego foram negadas até que a Claas desenvolvesse kits de luzes automáticas que mudavam de lado com a cabine. Na França, ele foi reclassificado brevemente como implemento autopropulsionado, uma categoria pensada para outras máquinas, que também não se encaixavam. Na Alemanha, para tirá-lo do campo era preciso solicitar uma isenção especial de mobilidade. E nos Estados Unidos, pior ainda. Em alguns estados, os donos tinham que registrar o Cherion como trator agrícola e como máquina de construção ao mesmo tempo, dependendo do uso do dia. Tudo isso, por causa de uma cabine giratória. E havia mais. Direção tipo caranguejo. 4 rodas do mesmo tamanho montadas em um chassi não articulado. Comportamento tão imprevisível que até os sistemas de GPS se desorientavam. Não era uma ameaça. Não era perigoso. Era apenas moderno demais para leis feitas para tratores dos anos 70. O Cherion 5000 não foi barrado por nenhum tribunal. Foi barrado pela confusão. Hoje, ainda é uma joia em tarefas especializadas como injeção de chorume ou ensilagem intensiva. Mas para muitos, continua sendo uma máquina legalmente desconfortável. Uma prova clara de que inovação nem sempre cabe na burocracia. Número 7. Big Bud 16 V747. O trator que superou o mundo. Ele não foi projetado para uma fazenda. Foi projetado para um mito. O Big Bud 16 V747 não é apenas o maior trator já construído. É a máquina que redefiniu o conceito de demais. Com mais de 1.100 cavalos de potência, o motor Detroit Diesel V16 biturbo e mais de 45 mil kg de peso total, essa besta de 1977 não se parecia com nada que existisse antes ou depois. Cada roda media quase 3 metros. O tanque de combustível tinha mais capacidade que um caminhão-pipa. Quando os irmãos Rossi o encomendaram para trabalhar em campos alcalinos na Califórnia, tudo fazia sentido. Até chegar o momento de movê-lo. Quando foi vendido nos anos 90, ficou parado. As normas haviam mudado. A infraestrutura evoluiu. E o mundo agrícola, agora dominado por GPS, modularidade e eficiência, lhe fechou as portas sem lutar. Anos mais tarde, foi resgatado e restaurado em Montana. Recebeu os maiores pneus agrícolas já fabricados, apenas para que pudesse se mover entre campos. E mesmo assim, cada deslocamento exige planejamento militar. Número 8. Fordson de 2 motores, o Frankenstein do campo. Este trator não foi projetado em um escritório. Não foi aprovado por nenhum fabricante. Nem sequer tinha manual. Foi soldado, ajustado e ligado, em um galpão de madeira, por fazendeiros que não aceitavam limites.
Assim nasceu o Fordson de 2 motores. Uma aberração mecânica que nunca deveria ter funcionado. Mas funcionou. Tudo começou com o Fordson i27N, um trator britânico simples, confiável, com apenas 35 cavalos de potência. Após a Segunda Guerra Mundial, havia unidade sobrando por todo lado. E foi então que alguém teve a ideia de juntar 2. O resultado foi brutal. 2 chassis soldados pelas extremidades. 2 motores funcionando ao mesmo tempo. 2 eixos traseiros girando de forma sincronizada. E um sistema de acelerador duplo, construído com peças caseiras e hastes de aço. Freios. Só um. Uma alavanca rudimentar que mal conseguia parar o monstro quando ambos os motores estavam sob carga. Suspensão? Não existia. Luzes? Tampouco. Proteção ao operador? Nenhuma. Era uma loucura ambulante. Um trator feito com peças recicladas e coragem do pós-guerra. Legalmente, era um crime sobre rodas. Nunca foi registrado. Não podia ser segurado. E nos anos 60, um deles chegou a ser confiscado durante um desfile por vazar combustível e vibrar como se tivesse um reator nuclear dentro. E, no entanto, funcionava. Quando tudo mais falhava, o Twin Fordson saía do galpão. Conseguia puxar arados pesados, bombear água em épocas de enchentes e rebocar carretas como se fossem carrinhos de brinquedo. Era feio, perigoso e provavelmente legal de 5 maneiras diferentes. Mas por um breve momento na história, ele foi real. Hoje, resta apenas a lembrança. Algumas fotos em preto e branco, anotações em cadernos de fazenda e um motor enferrujado em alguma oficina esquecida de Norfolk. O Fordson de 2 motores não quebrou a lei. Simplesmente nasceu num lugar onde a lei não alcançava. Encerramento, para vídeo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like para que possamos continuar produzindo mais conteúdos como este. Além disso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Te desejo um ótimo dia. Até a próxima!